parte, eu até gosto de ensinar, mas o meu negócio mesmo é o bisturi, é operar. Eu tenho uma clínica, né? Uma clínica privada que eu abri em 2017. Nessa clínica eu faço bastante cirurgia de ATM, pacientes, né? Atendo bastante pacientes com problemas de DTM, né? Pacientes que vão se submeter à cirurgia ortognática. Recentemente eu pedi demissão do meu cargo público. Tem 2 semanas eu não trabalho mais no SUS, só para me dedicar mesmo à minha carreira na clínica. Muito bom. E eu fiz também um aninho de fellow nos Estados Unidos. Fiquei lá em São Francisco com a doutora Felicia Ryan. Ela é considerada a maior cirurgiã mulher do mundo. Pensa numa mulher fera. Que aprendizado, então, hein? Você ficou quanto tempo nos Estados Unidos com ela? 1 ano. 1 ano? Que demais. Ano. E era mais ortognático ou não? Era todas cirurgias? É só ortognática. Só ortognática. Ela não sabe fazer outra coisa. No dia que chegava uma fratura de mandíbula ou uma biópsia, era estresse, porque ficava aquele debate, sabe? Era uma média, Ana, de 3 cirurgias ortognáticas por dia. Como eles têm uma maneira de trabalho muito acelerada, acabava a cirurgia, entrava 5 pessoas na sala, 2 limpando, trocava de anestesista, é uma dinâmica muito, muito acelerada. Eles conseguiam operar 3 casos por dia. Que demais. Bem cansativo, viu? E lá nos Estados Unidos tem mais cirurgia ortognática aqui no Brasil ou não tanto? No Brasil está crescendo bastante. Não, lá tem alguns centros que são referência, né, no mundo. Aqui no Brasil também tem alguns centros de referência que são referência, mas aí no Brasil, mas lá é mundial mesmo. Só que para você conseguir fazer, você tem que ter um bom plano de saúde, porque é tudo muito caro, é fora do comum. Não tem como. Entendi. E aqui no Brasil tem que ter as indicações para cirurgia ortognática. Quais que são mais usuais no seu consultório? É mais solicitação, os pacientes que solicitam por estética, por alteração, né, de assimetria facial, ou em relação ao queixo, classe 2, classe 3 de Engel, ou tem mais a questão funcional? Eles solicitam a cirurgia por alguma alteração respiratória, ou isso você que relata, depois você que observa quando faz a avaliação com o paciente? Como é que é a maior frequência da queixa, da procura dos pacientes? Bom, Ana, isso varia um pouco, tá? Mas assim, eu acho que a maioria dos casos é mais por razões funcionais, tá? Até mesmo porque a cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia que ela é funcional, né? Acabou de entrar a Cláudia aí, uma paciente minha que a gente operou. Então, voltando. Então, ela é uma cirurgia que ela tem uma característica funcional. A gente faz a ortognática para melhorar a relação entre mandíbula e maxila e melhorar a relação dos dois em relação ao crânio. Então, seria para correção da maloclusão em si. Acontece que quando a gente corrige essa maloclusão, alguns outros aspectos funcionais a gente também consegue corrigir. Então, por exemplo, às vezes o paciente chega até você e fala que não respira adequadamente. Por que ele não respira? Será que ele tem algum desvio de septo, algum problema dessa nossa... Perdi. Algum problema relacionado a isso? Ou será porque ele não consegue fechar a boca? Porque pacientes que têm excesso vertical de maxila, aqueles pacientes que quando sorriem aparece aquela faixa de gengiva, são pacientes que têm incompetência labial. Não, mas você não. Tem gente que é bem mais, tá? Eu sei. Então, esse tipo de paciente não consegue ter selamento labial, não consegue fechar a boca. Logo, é um paciente que respira pelo nariz durante o dia, tá? Porque ele está consciente durante o dia, mas à noite vai respirar pela boca. Então, tem toda a parte respiratória, problema da parte garganta seca, né? Dorme mal, porque não conseguiu respirar durante a noite. Então, melhora a oclusão, melhora a respiração, vai melhorar a fala, porque você vai colocar a maxila e mandíbula no lugar correto. Então, a língua vai ocupar o espaço que é dela. Num paciente classe 2, que tem a mandíbula para trás, a língua está lá atrás. Quando
coloca a mandíbula para frente, a língua fica até mais ou menos boba, porque ela não sabe para onde ir, né? Então, tem a melhora do aspecto fonoaudiológico também, aspecto digestivo, se o paciente não tem uma oclusão satisfatória, ele não consegue mastigar adequadamente, então ele não tem uma boa digestão. Só que com tudo isso, a gente tem uma série de melhorias estéticas, né? A gente vai fazendo uma série de refinamentos que a gente pode melhorar muita coisa. Então, aquele paciente que tem o sorriso gengival, a gente vai esconder. Aquele paciente que não mostra dente, como eu, a gente vai fazer o dente aparecer. Eu já mostro demais, eu já mostro. Sabia que, ó, só um adendo, tá? Não vamos perder, a gente pode perder o raciocínio. Mas eu já me incomodou, já procurei um pouco maxilo para operar minha maxila para tirar o sorriso gengival. Daí ele me mostrou a cirurgia como era, daí eu falei, não, obrigada. Vai quebrar, vai tirar a maxila e vai quebrar. Daí eu falei, não pode, não quero mais. Daí eu desisti na hora, porque eu achei que era um capricho demais. Ele falou assim, coloca botox. Daí já sou fresca pra dor. Eu falei, nem vai colocar botox aqui não, no elevador, né? 2 pontinhos aqui, 2 aqui, tá bom demais. Que dor, não. Eu sou fresca, Érica, pra mim não dá certo isso. Mas daí eu desanimei. Mas é interessante essa relação que tem da ortog, não é apenas, não é estética, né? A função melhora, a estética vem de brinde, vamos até falar, né? A gente pode falar isso. Exatamente. É isso que acontece. É a função em primeiro lugar, né? Isso que é importante. Porque as pessoas, elas acham que eu tenho contato. E aí, Karina, tudo jóia? Samanta, entrou já muitas pessoas queridas aqui entrando. As pessoas, elas acabam falando de um modo preconceituoso. Não sei se eu tinha também isso antes de ter um irmão cirurgião bucomaxilo, né? Que era apenas estética, a cirurgia ortog, né? Mas não é. Eles têm a relação que existe de perda de comprometimento de função oral é muito grande. Comprometimento de respiração, comprometimento de fonação, de fala, de deglutição. Então, é muito importante os benefícios. Olha o Reiner aí, o responsável por nós nos conhecermos. Tudo jóia, Reiner. Foi ele, é o responsável. Samanta, é isso mesmo. Verdade. A autoestima também melhora bastante dos pacientes, que isso é muito importante. E eu fiz essa pergunta também porque eu vi, olha o lindo Reiner, eu vi uma imagem que você colocou no Insta que eu achei muito louca, né? Assim, louca é bom, tá, gente? Eu achei muito interessante, porque eu não lembro, olha, outra aluna da EON, mais uma aluninha minha, porque o que eu achei interessante foi, eu acho que era, tudo bom, Michelle? Eu acho que era uma distoclusão, em que você mostrou numa tomografia o reposicionamento da mandíbula e melhorou a passagem de ar de viária superior. Então, até mesmo a gente pode falar que pode até melhorar um ronco e uma apneia também, a ortog? A gente pode já pensar adiante nisso? No caso, quando a gente tem um paciente portador de apneia, né, obstrutiva do sono, primeiro ele vai passar, obviamente, vai fazer a polissonografia, vai passar com otorrino, vai considerar uma série de cirurgias otorrinolaringológicas, né, para melhora dessa apneia. Só que a maioria dos pacientes que têm apneia do sono são pacientes classe 2, que têm deficiência anteroposterior de mandíbula, tem a mandíbula lá para trás, o queixo lá para trás. Então, quando a gente faz esse avanço, e o avanço, no caso, é bimaxilar, a gente tem que colocar maxila e mandíbula para frente, né? Com isso, ocorre também um alargamento da via aérea. Então, muitas vezes a gente faz procedimentos combinados, maxila, mandíbula e mento, com essa finalidade. E é uma das situações que a gente acaba fazendo a cirurgia pelo benefício antecipado. Aquele paciente que não fez preparo ortodôntico, que não usou aparelho, então a gente vai acabar mantendo a oclusão que ele já tem, né? E a gente opera antes de colocar o aparelho. Então, a gente faz a cirurgia e depois coloca o aparelho e finaliza a ortodontia. Mas por que isso? Porque é um caso urgente. O paciente que ele tem apneia, ele tem uma série de outros problemas funcionais. Ele não consegue dormir, ele está sempre cansado, ele não consegue trabalhar, não produz, desenvolve hipertensão, desenvolve diabetes, desenvolve obesidade. Então, tem uma série de coisas aí que acontecem, né? Então, é um dos casos que a gente opera por benefício antecipado.
Eu tenho aqui, Ana, algumas, deixa eu ver que eu montei aqui. E a pressão alta, né? Eu estudando mais apneia, é impressionante como também aumenta, né? Taquicardia, pressão alta, as relações de comorbidade são muito grandes. Olha esse caso aqui. Esse caso é um paciente, o Felipe, que eu operei há 5 meses. Ele é um paciente classe 3, se você ver, ele tem até a mandíbula um pouquinho para frente, e ele tem uma via aérea considerável, né? Uma via aérea boa. Olha o que acontece com a via aérea quando a gente opera. É a mesma radiografia no mesmo centro radiológico, tá vendo? Sim. Então, olha como alargou a via aérea aqui, e nem foi o objetivo da cirurgia. Esse outro caso da Tayane, a Tayane tinha uma série de queixas, mas olha como a via aérea dela é curta, é fina. Curta não, fina. Olha só isso. E olha, no caso dela, como é que foi, ó. E ela tinha queixa respiratória? Ela tinha queixa respiratória, mas a principal queixa dela era ronco. Ela queria melhorar a relação dos dentes, porque ela tinha uma relação classe 3, né? Ela mordia em topo na região anterior, mas ela se queixava muito de ronco. Então, olha como é fininha aqui e como aqui já tá mais larga. Então, hoje a Tayane, ela consegue, ela tá com 3 meses de cirurgia, essa radiografia é com 3 meses. E com 3 meses de cirurgia, ela falou pra mim, encontrei com ela ontem, ela falou que ela respira super bem, que ela parou de roncar, que quem dorme do lado dela não reclama mais. Então é muito bom que maravilha. Uma coisa dessa do paciente, né? Muito bom. E então tem toda essa melhora. Até um colega meu, professor Naro Nascimento, que ele fez um vídeo no YouTube, e no vídeo mesmo ele comentou que tinha curiosidade em saber a função, como é que ficava com a cirurgia ortognática. Então, Léo, tá aí a resposta para você. Depois eu mando para ele, Érica. Mas é bem interessante. A Sofia entrou também. Beijo, Sofia, para você. Mas muito bom. A gente não tem como mensurar quanto que essa via aérea vai abrir no pós-operatório, não tem como. E também a gente não tem um número mágico, quanto que eu vou avançar, quanto der, entendeu? A gente até brincava na Unicamp, que era a regra dos 10, vamos avançar pelo menos 10. Só que às vezes não tem como você avançar 10 milímetros um paciente se ele é biprotruso, por exemplo. Ele pode ser biprotruso e ele pode ter apneia. E você pode fazer ortognática para ele para melhorar, mas aí você vai piorar muito a condição estética dele, né? Érica, só fala, tem como você explicar de um jeito bem simples o que é biprotruso para quem não é da área da odonto? Biprotruso é aquele paciente que ele tem tanto a maxila quanto a mandíbula mais para frente, né? Então ele tem aquele aspecto dentuço, aquele aspecto do lábio bem projetado para frente. Então, um paciente desse que já tem a arcada dentária para frente, que vai fazer ortognática para melhorar a apneia, é bem complicado, porque você acaba deixando esse paciente feio, com a parte estética comprometida, né? Você melhora uma coisa e piora outra. Sim, por causa do... Já é um pouco mais avançado, né? Não teria como avançar mais, é isso que você está querendo dizer. Exatamente, não tem como avançar mais. Sim, tá ótimo. Ó, Rodrigo aí, ó. É isso aí, não, mas maravilhoso. Super bem indicado, é só profissional super bem indicado. Já sei que as cirurgias da Érica são maravilhosas pós-operatórios. Porque pra gente, né, pra quem é físio, o que mais nos importa são os pós-operatórios, né? Entre a cirurgia e durante que ocorra super bem, para também o pós-operatório ser fantástico, né? Nos facilita demais. Sim, a postura da cabeça sempre é muito importante, Karina. Quem sempre trabalha muito com a região de cabeça e pescoço, né, mandíbula, para também a postura da via aérea superior. Mas nosso objetivo sempre a Karina trabalha muito com criança, também com as crianças, poder também fazer um trabalho de odonto junto com o físio, mas muitas vezes o paciente acaba tendo que ir para a cirurgia mesmo, não tem como, para cirurgia ortognática. Ainda bem que existem profissionais maravilhosos, né, Érica? Porque a gente tem que trabalhar em conjunto e ficarmos perto deles, né? Eu tinha uma encrenca muito grande logo que eu me formei com as ortognáticas, porque eu pegava muito caso em que tinha dado erro, em que tinha dado algum problema durante o operatório, e eu atendia muitos casos assim. E eu ficava um pouco desanimada. Eu falei, gente, não é possível que era paciente com diminuição de mobilidade de abertura de boca,
Mas daí eu percebi que o meu N era meio viciado, que só vinham para o meu consultório os pacientes que davam errado, mas que tinham muitos pacientes que davam resultados muito bons, porque também eu comecei a entrar em contato com vários cirurgiões. Não era apenas com um. Então eu tinha contato com vários de São Paulo e via que era a minoria que tinha alguma intercorrência, que a maioria eram cirurgias lisas, livres e que estavam super bem, que os pacientes melhoravam bem. E eu vou aproveitar esse gancho aí que você falou, que no começo só chegava no seu consultório o paciente que já estava ferrado, né? Que já estava com algum problema. Esse é o erro da maioria dos cirurgiões, quando esse erro existe, mas, na minha opinião, é o erro da maioria dos pacientes. Por quê? Encaminhar, a gente encaminha. E a gente não encaminha só no pós-operatório, a gente encaminha para físio e para fono no pré-operatório, para ver como esse paciente está se comportando antes, né? Para trabalhar esse paciente depois. E o paciente nem vai na consulta pré, nem vai na pós, quer abrir a boca 40 milímetros, 45 milímetros, não quer ter dor, quer que a parestesia melhore. Como? Sim, eles não acreditam muito, né? A gente tem que ter mais contato, mais entrosamento, eu não sei. Ou ter uma físio no consultório mesmo para pegar, né? Porque a gente acaba tendo... Para mim, acaba me facilitando porque eu tô junto com o bucomaxilo. Porque exatamente, mas eu eles têm uma vejo que resistência. uma coisa também que limita um pouco são pacientes que não têm tanta condição financeira. Sim. E acabam não querendo procurar um físio e um fono via convênio. A gente sabe, né, como a cobrança de honorários é feita, que não tem condição de você passar por uma físio adequadamente pelo plano de saúde, então acaba ficando realmente comprometido. Então, às vezes eu vejo que tem pacientes que realmente ignoram as suas recomendações, como tem pacientes que realmente não têm condição financeira. Aí já é um outro ponto. Mas é super importante, né? Sim. E antes da cirurgia. O que a Paulinha falou, que os pacientes acabam não cumprindo os protocolos mesmo. Eu acho que eu já vi de tudo também no consultório, eu e meu irmão com nossos pacientes, mas o principal é o pré-operatório. E eu só fui perceber que o pré-operatório era muito ruim, era muito importante, tá atendendo quando vinham meus pacientes pós-operatório desesperados. E eles falavam, eu não sabia que eu ia ficar desse jeito, porque assim, na realidade o que falta é uma conversa também, antes, se fosse passar com o físio, com o paciente, para explicar também como é que é a cirurgia, como é que vai ficar, quais são as manobras que serão feitas. E os pacientes, quando eu pegava muito o pós-operatório imediato, sempre vinham com paninho, que é para secar a baba. O paninho, gente. O paninho é o básico de pós-operatório imediato de ortognática, porque eles sempre estão secando a baba. Eu falo, gente, a sua língua está funcionando, tá tudo com parestesia, tudo bem, está anestesiado ainda, está voltando a inervação, mas a língua ela tá boa, tem que trabalhar, tem que engolir essa saliva. Eu tenho um paciente, Ana, que está com 5 meses, o Felipe. Eu achei que ele ia me dar um trabalho. Nossa, eu fui para a cirurgia dele rezando. E foi o paciente que, assim, tudo que eu falei para ele, Felipe, você precisa fazer isso uma vez por semana. Ele fazia 3. Felipe, você precisa ir para fono uma vez por semana. Ele foi 3. Felipe, precisa ir na físio. Ele foi 3 vezes por semana. Então, assim, ele fez tudo o que eu pedi e mais um pouco. Qual que é a conclusão? 5 meses, 0 parestesia. Não tem nada. Assim, queixo funcionando, lábio funcionando, nariz. Já fez até plástica no nariz agora. A parte infraorbitária, tá tudo funcionando. Abertura bucal maior do que 40 milímetros. Que beleza. Então, assim, é porque foi atrás, né? E foi atrás também, né, Érica? Essa é a grande diferença. E a parestesia, você comentou que ele com 5 meses já estava melhor. Foi até uma pergunta da caixinha do Instagram de ontem. Qual que é o tempo máximo que é considerado normal a parestesia? Difícil? Olha, isso é relativo. Quando a gente fala de parestesia nessa região, que é a região infraorbitária, pálpebra, nariz, bochecha e lábio superior, no máximo, estourando 3 meses, já voltou, tá? Porque é uma região que a gente não mexe tanto no nervo, então não tem como ele romper, nada disso. Agora, quando é aqui,
aí a coisa muda de figura, tá? Tem muitos relatos que a partir do 6º mês já tem uma melhora significativa, mas a gente, assim, até um ano, no máximo 1 ano e meio, o que tem que voltar já voltou. Depois disso é muito difícil. E isso vai depender de vários fatores. Vai depender de como foi a cirurgia, se o nervo foi bem conservado ali, se não rompeu muita fibra, porque alguma coisa ao redor acaba rompendo. Vai depender de quantas horas de cirurgia foram, de quantas horas aquele tecido foi mexido, vai depender da fisiologia do paciente, vai depender do empenho do profissional e do paciente no pós-operatório, porque tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Físio e fono vão super ajudar nessa parte de retorno, né? Existem algumas medicações também que a gente pode lançar mão aí que estimulam a regeneração nervosa, e o laser, né? Sim. O laser hoje em dia, ele não é mais nem um artigo de luxo, ele virou necessidade. Então, você pode fazer tanto aquela técnica, né, que a gente faz na artéria radial, que é o iLib, como a aplicação em pontos estratégicos, e vai reduzir dor, vai reduzir inflamação, vai melhorar a parestesia. O problema é que o paciente tem que vir no teu consultório de 2 a 3 vezes por semana. Para aplicação do laser. E para aplicação do laser principalmente, né? Por causa da parestesia, você está falando. A Vaniera perguntou, se não voltar, tem algo que pode ser feito depois de 1 ano e meio, a parestesia em mandíbula? Não, né? Não tem. Então, assim, pode ser, a maioria dos pacientes que permanece com alguma parestesia permanente, ou em algum, do lado direito ou esquerdo do queixo, ou nesse sulco aqui, ó. É difícil falar que ficou com parestesia no lábio, mas isso depende também da movimentação. Às vezes a mandíbula tá lá para trás, você precisa jogar ela aqui para frente, então o nervo vai esticar. É diferente de você fazer um recuo. Se você faz um recuo de maxila, coloca isso para trás, o nervo fica ali quietinho. Se você vai colocar isso aqui para frente, você vai esticar o nervo. Tá. Entendeu? Então também tem essa correlação aí. 2 anos após parestesia, bem fechado o prognóstico, viu? Não, é muito difícil voltar. E é mais parestesia. Lesão de nervo acho que não tem. Nunca vi nenhum caso com lesão de nervo. Principalmente de facial, mímica facial. Não, tem sempre ter alguma alteração, mas acho que é mais pelo edema e pela cirurgia, porque também eu nunca vi lesão. Todos se recuperaram muito bem, imagina, querida. E pacientes com DTM, eu vou procurar para fazer ortognática. Isso era uma dúvida que eu tenho, porque a gente já vê, é bem controverso, né, Erika? Não dá pra gente taxar nada, eu considero. Tem pacientes que falam que operam cortog, que eu tô falando para minha prática clínica, que aparecem depois no meu consultório e falam que melhoraram dos sintomas. Eu já peguei esse caso. Já peguei casos de paciente pós-operatório complicado, que eu falei que geralmente os que vêm, né, a minha margem, né, meu N do consultório ela é bem viciada, que são pacientes com dor, que vieram por algum problema de pós-operatório, com dor aguda que piorou ou que apareceu depois da cirurgia. Mas eu não sei dizer muito bem em relação, porque meu N é viciado de consultório, só vem quem tem dor e quem tem problema. É difícil vírus que não tiveram nada, que é um pós-operatório tranquilo. E como é que é a sua conduta com paciente com DTM, que é necessário fazer ortog? Você opera, você acha primeiro tratar, ou o próprio tratamento pré-operatório, naquela preparação que é com o aparelho fixo, para melhorar, mudar a oclusão, né? É assim que eu posso falar? De pré-operatório já tem que estar melhorando também a TM, ou essa não é a prioridade? Então, vamos lá. Essa parte de DTM é bem controversa na literatura. Eu me lembro de uma aula que eu dei, que o Rodrigo me chamou para dar lá em Porto Alegre. Pensa que eu falei exatamente o contrário do que a plateia queria ouvir. Foi crucificada, né? Foi. Mas o que acontece? DTM, assim, a etiologia, ela tá bem esclarecida de um ponto de vista, né? Em pacientes que têm apertamento e que têm bruxismo. Apertamento e bruxismo não são sinônimos de DTM, são causas, são fatores etiológicos, mas a má oclusão tá nesse meio aí. Ela causa ou ela não causa DTM? Se você pegar e jogar no PubMed e procurar trabalhos de pacientes que são portadores de DTM, você não encontra
a má oclusão como fator etiológico. Uhum. Tá? Você pode encontrar tal idade, você pode encontrar mais no gênero feminino, mas você não encontra. Ó, paciente que tem mordida cruzada tem mais DTM. Paciente que tem mordida aberta anterior tem mais DTM. Mas o que acontece? Tem trabalhos com N, né, grande, de pacientes que foram submetidos à cirurgia ortognática justamente para melhorar a má oclusão. Pacientes que também eram portadores de DTM, que fizeram a ortognática e tiveram melhora. E no mesmo trabalho, o contrário, pacientes que fizeram uma ortognática e que não tinham nenhum problema de DTM, que não tinham DTM pré-operatório e que desenvolveram no pós-operatório, tá? Então, é bem controverso isso. Eu penso assim, Ana, eu penso que a oclusão, a melhor coisa que você tem a fazer é restabelecer. Tem dente faltando, vamos colocar. Tá muito torto, vamos colocar um aparelho. Precisa operar a ortognática, vamos operar. Mas você nunca pode prometer para o seu paciente que você vai fazer a ortognática dele e você vai melhorar o problema articular que ele tem, porque isso você não vai fazer. Show. Então, se o seu paciente, ele é um paciente que tem deformidade dentofacial, ele precisa fazer ortognática e ele é portador de DTM, trate a DTM primeiro, entendeu? Nem que seja para você operar. Tem tanta dor assim, precisa usar uma placa? Interrompe o tratamento ortodôntico, faz placa, manda para o físio, faz agulhamento seco na região muscular, faz o laser, tira ele da fase aguda de dor. Precisa fazer uma artroscopia, precisa fazer um reposicionamento de disco? Faz, mas faz antes. Tira o seu paciente da fase aguda que ele tem. Aí você opera a ortognática. Mas você nunca pode prometer que uma coisa vai melhorar a outra. Porque a gente nem sabe se uma coisa causa a outra. Sim, entendi. Né? Tá, é bem controverso em relação à literatura, principalmente. E pelo que eu te falei, até na prática clínica também acaba sendo controverso, né? Porque uns pacientes falam umas coisas, outros pacientes dão outro feedback. Eu lembro que na live que a gente fez sobre artroplastia de ATM, artrocentese, que você falou que até mesmo as próprias manipulações, era um paper que também falava que a casuística de pacientes com DTM, depois de ortognática, era um N muito pequeno também, que chegava a ser um N irrisório. Então não podia falar que a própria cirurgia podia deflagrar uma disfunção temporomandibular depois, que isso não tinha como ser justificado. Que eu lembro que isso foi até algo que a gente tinha discutido também na live anterior. Mas nesse trabalho até que você me mandou, e eu já fui lá e já cutuquei vários outros. Claro. Uma coisa legal aqui que o autor ele deixou bem esclarecido, e é o que acontece comigo. A maioria dos meus pacientes com DTM são mulheres entre 20 e 40 anos, classe 2. A maioria. Seja a classe 2, uma classe 2, seja aquela que está descompensando para operar. Ele teve um N aqui de 500 pacientes. Só que outra coisa importante nesse trabalho é que ele não correlacionou o desenvolvimento de DTM com o método de fixação da mandíbula. Porque a gente tem várias formas de fixar. E era isso que eu ia perguntar, porque isso me interessa muito. Ô, gente, é só para mim que a Érica ficou meia quadriculada, para todo mundo ficou? Gostou do quadriculado? Quadriculado é aqui embaixo, aqui atrás. Mas eu tô te vendo, tá? Só tá um pouquinho na penumbra. Mas tá me vendo bem, Érica? Você tá me escutando bem? Eu tô vendo, escutando, tudo direitinho. Às vezes foi a internet que deve tá quadriculada. Tá voltando, está voltando já. Tá voltando. Nossa, eu tô quadriculada pra todo mundo, gente. Como assim? Tá travada aqui também. Eu vou sair e me chama de novo. Tá joia, pode sair. Eu chamo. Pessoal, parece que ela colocou o filtro mesmo, né, gente? Vamos ver. Tem uma perguntinha aqui que é da Sara, né, Sara? Você perguntou a respeito da placa, se tem algum período máximo para usar. A gente vai conversar a respeito disso. Se eu esquecer, você me lembra, por favor. Coloca a bombril, adorei. Cheguei. Chegou. Você está um pouquinho quadriculada ainda. Será que é o meu? Ué, acho que eu vou andar pela casa um pouquinho, então. Mas pode ser o meu também, viu?
É só eu ver Lugar. se alguém aqui de casa está usando o Wi-Fi, daí já cai tudo, senão põe no 4G também, não tem problema. Qualquer E coisa na agora? próxima, tá um pouco, agora sim, tá melhor. Mas qualquer coisa na próxima eu ponho no 4G também, tá? Isso aqui é sem crise, né, Érica? É sem crise aqui. É, Você falou do artigo que eu te mandei, que foi um artigo que eu postei também, que falou que você comentou que era parecido com a sua casuística, que era classe 2, isso. mulheres. A maioria, ele correlaciona a maioria mulheres entre 20 e 40 anos, classe 2. Só que tem um porém. Ele até cita que na maxila foi fixado de tal maneira e na mandíbula foi fixado de tal maneira. E ele cita dois grupos. Para pacientes que eles fizeram avanço, ele fixou com 2 mini placas e parafuso monocortical, parafuso de 4 a 5 milímetros. E para paciente classe 3, que ele foi fazer recuo, ele fez uma outra fixação. Ele usou uma mini placa, uma só, mas ele também usou parafuso bicortical. E parafuso bicortical é assim, se você usa 1, 2 ou 3, quanto mais você usa, mais estável fica a sua fixação. Mais rígida ela fica. Só que você pode dar torque condilar. O que é torque condilar? Me fala. É você apertar, quando a gente solta a mandíbula, a gente solta nessa região aqui, tá? O côndilo fica paradinho aqui. Se eu vou fixar a cortical vestibular e lingual com um parafuso bicortical, um parafuso, por exemplo, de 14, 16 milímetros, e eu aperto isso, uma cortical na outra, o côndilo aqui, ele pode sair do lugar. Ah, esse seria o torque condilar. Exatamente, exatamente. E esse torque condilar induz ao quê? A reabsorção de côndilo. E o paciente pode desenvolver, então, uma DTM pós-operatória associada à reabsorção condilar. Só que ele cita no Materiais e Métodos, ele fala que classe 3 ele operou assim e classe 2 ele operou assado, só que ele não correlaciona a DTM pós-operatória com o método de fixação. Entendi. Sabe que você me falou agora, eu tenho os meus pacientes mais complicados de ortog que eu tive de pós-operatório foram pacientes com recuo, inclusive, né, que eram prognatas com recuo e que deu alteração na posição do côndilo na fossa. Então, realmente teve uma reabsorção pelo toque condilar. Entendi, agora saquei. Obrigada. Exatamente, é isso. Então, assim, eu não uso parafuso bicortical em hipótese alguma. Não me peça, não me mande, porque eu não uso. Lá nos Estados Unidos, a gente usava uma placa e 4 parafusos. E por que ela fazia assim? Ela dizia que se no pós-operatório a ação da musculatura e o edema acabasse comprometendo a oclusão que foi obtida no transoperatório, você corrige isso muito fácil com elástico. Agora, se você põe 2 mini placas, aí já fica mais complicado. Se o paciente chega no seu consultório com mordida aberta, você vai ter que colocar mais elástico por mais tempo. Então, hoje em dia, eu só uso uma placa com 4 parafusos. E para movimentos grandes, por exemplo, eu vou fazer um avanço grande, que eu operei o João recentemente de apneia de sono. Então, a gente fez um avanço bem grande. Aí eu usei uma placa dupla, né? Assim. Então, Entendi. 4 parafusos em cima e 4 parafusos embaixo. Porque o gap ósseo ia ser muito grande. Então, eu precisava manter aquilo o mais estável possível para ter um bom reparo ósseo. Arrasou, entendi. Diz uma coisa, em relação aos palatos, a maxila, quando é que você indica uma disjunção maxilar no consultório? E quando é que você indica uma ortognática com segmentação de maxila? Eu pergunto isso porque tem muitos bucomaxilas também quando eu trabalho junto, e quando eles fazem a segmentação de maxila, eles já falam com várias cruzes assim para mim, cuidado com o pós-operatório, mais restrito, vamos retardar um pouco mais a física, vai ficar mais tempo com contenção, porque foi feita uma segmentação de maxila. Então, eu queria só saber, quando é que você usa a disjunção, apenas a disjunção maxilar, ou quando o ideal seria a ortog com segmentação? Bom, antes de falar isso, vamos entender só uma coisa. Maxila e mandíbula, o diâmetro, né, o tamanho transversal da maxila e da mandíbula, eles têm que ser equivalentes para um paciente entrar em classe 1. Então, se eu tenho uma distância
do primeiro premolar de um lado até o outro, por exemplo, de 30 milímetros em cima, essa distância tem que ser 30 milímetros embaixo. Então, essa é a forma que a natureza criou aqui para a gente ter a oclusão classe 1, tá? Um paciente que ele tem deficiência transversa de maxila, ele vai ter essa medida alterada, tá? E quando que a gente tem que fazer obrigatoriamente a disjunção antes, né? Aumentar esse diâmetro antes. Quando essa discrepância for maior que 5 milímetros, tá? Aí eu tenho que fazer a disjunção, a expansão de maxila. Por quê? O ortodontista, ele consegue corrigir uma mordida cruzada com torque nos dentes, né? O dente tá assim, ele vai fazer isso aqui com o dente, ó. Ele vai vestibularizar. Ele consegue fazer 2,5 milímetros desse lado, 2,5 milímetros desse lado. Então, se você entregar, por exemplo, o paciente para ele em topo, ele consegue descruzar. Mas se você entregar o paciente cruzado para ele, ele não descruza. Entendeu? Então, assim, você tem que avaliar as medidas entre maxila e mandíbula. Se essa discrepância for muito grande, aí você faz a disjunção primeiro, 4 meses depois você tira o disjuntor, coloca o aparelho, faz o preparo e faz a ortognática. Em relação à segmentação a gente faz quando esse número, então, é menor do que 5, né? Que daí você consegue fazer isso na ortognática, porque valores maiores do que isso não tem como, porque a mucosa do palato, ela não tem elasticidade. Você não consegue puxar ela para um lado e para o outro. Então, você não consegue descruzar essa mordida no transoperatório. Só que, por exemplo, eu segmento mais de 90% dos casos. Eu tinha um super receio, não aprendi dessa Érica, forma. Desculpa só interromper. É que tem uma aluninha que ela perguntou o que é a segmentação de maxila. Eu acho que é melhor você explicar do que eu, porque eu não vou saber explicar tão bem quanto você, de certeza. É que assim, ó, pra gente mexer nesse osso de cima, né, colocar ele pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro, pra baixo, pra cima, a gente faz um corte no osso, que a gente chama de osteotomia, e no caso é uma osteotomia leforum, a gente corta daqui, passa pra cá, até o final, desse jeito. E daí a gente solta, né, e acaba colocando no lugar que a gente quer. Nos pacientes em que a oclusão ela não está tão satisfatória assim, que você precisa entregar uma mordida mais certinha para o ortodontista, a gente segmenta. Além de fazer o corte daqui para cá, a gente faz um corte aqui e um corte aqui, entre os dentes. Então, para a gente conseguir fazer isso, tem que estar casado também com o ortodontista. O ortodontista tem que afastar as raízes dentárias, para eu conseguir cortar no meio sem lesar os dentes adjacentes. E assim, tem gente, né, tem bucomaxilo que tem receio de realizar a técnica porque é um pouco mais arriscado. Pode ter lesão de nervo, pode ter lesão no dente, pode ter perda do dente, pode não cicatrizar da forma que a gente gostaria que cicatrizasse, tá? Mas assim, só acontece isso, Ana, na mão de quem realmente faz. E quem realmente faz a segmentação de maxila, na maioria das vezes tem excelentes resultados, tá? Porque é uma técnica que está bem descrita. Hoje em dia a gente tem instrumentais muito mais satisfatórios em relação ao uso, que é a piezocirurgia, né? Que proporciona um corte bem fininho, então você sabe exatamente onde você vai cortar, você consegue delimitar muito bem. Então, a segmentação, assim, eu acabo fazendo para casos de deficiência transversa menores do que 5 milímetros, porque eu sei que na cirurgia eu consigo descruzar, e para casos de pacientes que eu não conseguiria entregar uma mordida bem fechada, uma oclusão bem classe 1 para o ortodontista, e daí se eu não fizer isso, ele vai ter trabalho no pós-operatório. Em vez do paciente ficar 6 meses de aparelho, ele vai ficar mais 2, 3 anos. Putz, é muita coisa. Sim, e eu percebo que... Não, também com que eu trabalho direto, também a maioria faz segmentação de maxila. E daí a conduta também, porque muitos alunos eles perguntam para mim como é que é o pós-operatório imediato, como é que é o pós-operatório da fisioterapia, da osteopatia, de ortognática. E eu falo que tudo varia. Tudo varia porque a gente tem que conversar muito com o cirurgião, como é que tá, o que foi feito
Você foi feito Exatamente. osteotomia de mandíbula, foi segmentação de maxila, e eles já falam direto para mim como é que foi a cirurgia, se foi só LFOR 1 ou não, se teve segmentação de maxila, o que foi feito na mandíbula também. E isso vai me dizer, e principalmente os que eu tenho muita dificuldade também, são os que têm muita simetria. Principalmente Uhum. os que tinham muita simetria de face, de mandíbula, o que foi feito durante a cirurgia para causar essa simetria, que também são os casos mais chatinhos para a gente de pós-operatório, porque houve a mudança na cirurgia, mas o paciente também tem que se adaptar aos movimentos mandibulares, aos movimentos de língua, aos movimentos da face, com essa nova mudança, né? Com esse novo reposicionamento ósseo que foi feito. Então, tudo varia muito. Você ia falar alguma Então, você coisa aí que eu falou te agora cortei. de reposicionamento ósseo. A gente faz a cirurgia ortognática no paciente, a gente reposiciona o osso, mas a gente não reposiciona o músculo. O músculo, ele não sofre nem encurtamento, nem ele aumenta de comprimento. Então, você vai lá, a mandíbula está lá atrás, você coloca a mandíbula lá para frente. O que acontece com a musculatura dele? Continua no mesmo lugar, então o músculo vai puxar esse osso para trás. Então, por isso aí a importância do trabalho de fono e de físio no pós-operatório, que às vezes Sim. o paciente não compreende. A Marina, ela está perguntando aqui se tem algum risco de lesão de ATM em pacientes que já têm desgaste ósseo. O risco, ele existe, Marina, para qualquer paciente, seja ele saudável, com ATM saudáveis, ou no paciente que já tem algum problema articular. Só que o paciente que tem problema articular, ele tem uma predisposição maior a piorar o quadro com a ortognática do que o paciente que não tem. Então, o paciente ele tem que saber que ele tem um problema na ATM, beleza, esse problema ele pode melhorar depois da ortognática, como ele pode piorar. A gente não tem como prever. Isso aí. E em relação principalmente ao pós-operatório, o que eu também, você falou sempre bastante, Érica, em relação a fono. E eu também tenho muito costume de trabalhar em conjunto com o fono. E o que eu falo em relação quando quer um, quando quer o outro, né? Acho que a físio, nós somos mais ainda capazes do pós-operatório imediato. Quando tem o edema, quando tem a dor quando está com a dor aguda. E também a gente consegue, com as nossas técnicas, estimular também muito a correta posição, né, de repouso de mandíbula, orientar o paciente em relação à língua, também, de novo, como é que ele vai ter que fechar a boca, os orbiculares, os bucinadores, porque está tudo confuso para ele, principalmente por causa da alteração de sensibilidade. Mas o principal, mobilizar os fluidos, tanto o sistema linfático, quanto arterial, quanto venoso, e não é apenas a região de face que a gente vai trabalhar. Nós trabalhamos, e os pacientes ficam até assustados, eles falam, mas como assim vai mexer no tórax? Eu tenho que mexer no tórax também, na torácica, por causa da inervação autonômica simpática. É tudo, mas é lógico, eu fico mais tempo no rosto. O tempo do pós-operatório é muito de acordo com o cirurgião, de acordo com como foi feita a cirurgia. Eu já atendi com parceria com muito bucomaxilo, que ele quer pós-operatório, tipo 4 dias depois, começa já com a físio. Mas a físio é de forma suave, é para começar. Eles falam muito de drenagem linfática, né? Nós não fazemos só drenagem linfática na osteopatia. Eu posso comentar o meu objetivo de fáscias, de aderências. Eu posso começar com manipulações funcionais, lógico, porque as cicatrizes são totalmente internas na face do paciente. Eu tenho que entender que eu tenho que melhorar a vascularização nessa região. Eu tenho que melhorar o retorno venoso. Mas é tudo muito suave. Você pode começar a físio num paciente que está bloqueado, um paciente que está com a boca travada. Então, você pode começar com outras técnicas. Então, assim, paciente meu, eu operei, ele vai no consultório 4 ou 5 dias depois para eu bloquear e eu já libero ele, ó, fone físio, pode ir. Sim, Ele já deveria ter ido antes. Sim, já deveria ter ido antes, porque nós também, o trabalho da osteopatia craniana, ele é muito bom também para a própria reabilitação do paciente, principalmente em relação à parte membranosa, inervação. Então, só tem ganhos. Quando o dentista, geralmente, quando não tem mais o bloqueio maxilomandibular, quando ele já começa a liberar um pouquinho de movimentos mandibulares, que geralmente, eu não sei como é que é a sua conduta da América, depende do paciente, depende da cirurgia. 3 semanas a 1 mês, em que ele já fala que já pode começar a movimentar a boca, de acordo com a cirurgia, a gente já vai ganhar mais mobilidade de abertura. Paciente com trismo no meu consultório, que a gente faz o pós-operatório bonitinho, é muito difícil. Eu considero muito difícil porque
é um caminho suave em que o paciente vai introduzindo a dieta, e a gente vai orientando em relação à abertura de boca, a gente vai orientando em relação à posição de repouso mandibular, vamos orientando e também vamos já trabalhando como é que está toda a parte muscular, facial, de cabeça e pescoço, e não tem problema em relação ao trismo. É lógico, tudo depende também de como é que foi o intraoperatório, o transoperatório, mas é tranquilo. Quando a cirurgia está ótima, é bem tranquilo. E a fono, eu acho que ela é muito boa porque a gente não tem, como físio, capacidade para trabalhar a musculatura orofacial como o fono faz. Com certeza. Não Os tem pacientes capacidade. passam na Alzira, a fono que eu encaminho, e daí eles chegam no consultório na segunda semana falando para mim que tá comendo no copo. Eu falei, como assim? Você não tá babando? Não, ela me ensinou a tomar no copo. Eu falei assim, ela te ensinou a tomar no copo, você está bloqueado com 2 semanas, edema assim, você tá tomando no copo. E ela ensina. Mas eu não sei. Eu já dou uma seringa, ó, põe na seringa, põe aqui do lado, aperta e vai tudo. Olha lá, ó, a Alzira falando. Entendeu? Mas não, o trabalho da fono é fantástico para reabilitação da musculatura miofuncional. A física, a gente não tem essa capacidade. Acho que nós somos muito bons em relação à cicatrização, em relação à própria cicatriz, em relação à dor, em relação à mobilidade de tecido, em relação a vários outros fatores de pós-operatório que vão estar implicando. Mas em relação à função oral, é fono, não tem como. E essa parceria é muito interessante porque eles aceleram muito a evolução do tratamento com o físio e fono junto. E com o dentista também, né? Exatamente. Só tem melhoras. Outra coisa, Érica, fizeram uma pergunta, uma outra aluna, ela queria saber em relação à placa de mordida, quanto tempo que o paciente pode ficar com placa, se pode ser um período indefinido ou tem um tempo curto, como é que é a sua conduta? A placa para bruxismo ou aquela plaquinha que a gente põe no céu da boca às vezes? Ela colocou para bruxismo. Não, acho que foi para bruxismo. Tá. Bom, eu falo até para os pacientes que assim, placa ela funciona como uma muleta, tá? Se você não tirar a muleta, você não vai aprender a andar sozinho nunca, certo? Então, placa é dessa forma também. A placa, você vai colocar naquele paciente que tá com apertamento, que tá com bruxismo, que você precisa tirar da fase aguda, e vai deixar ele usando a placa, tá? A placa é para ser usada só à noite, ela não é feita para ser usada durante o dia. Durante o dia, a gente até orienta a colocar se o paciente ele sabe que numa determinada situação ele vai ser induzido a um estresse maior e ele vai acabar apertando os dentes e isso vai desenvolver dor. Então, placa só à noite, de início por um tempo indeterminado, mas ele tem que ter, entenda assim, que o paciente que ele tem o bruxismo e o apertamento, se ele não se condicionar a não apertar os dentes e a não ranger, ele não vai soltar da placa nunca, entendeu? Ele vai ficar com a placa o resto da vida com ele. E é a situação da muleta. Se você não tira a muleta da pessoa, ela não volta a andar nunca, ela vai ficar com a muleta ali. Se ela não coloca o pé no chão e não vai aos poucos andando, ela nunca vai correr. Então é a mesma situação na boca. Não, a placa ela não vai estimular o bruxismo não, a não ser que ela seja de acetato. Se ela for uma placa de acetato, que é aquela placa que a gente faz para clareamento, sim, ela vai estimular o bruxismo, porque é gostoso. A gente aperta. Eu já fiz isso. Eu tô usando Invisalign, que são essas placas. Gente, eu me aperto o dia inteiro. Olha, esse é o problema. Vou lá no seu consultório para você consertar. Vai lá, isso é o problema. Então, o paciente ele tem que reduzir estresse, tem que reduzir ansiedade, ele tem que aprender durante o dia a desencostar os dentes para ele não ficar se apertando. Ele pode lançar mão do Botox para auxiliar na redução da contração da musculatura, então reduz o bruxismo e reduz a dor. Então tem uma série de coisas aí. Agora, se a gente não lança mão de nada disso, vai colocar a placa por tempo indeterminado. Ele vai usar para todo sempre, até que ela se quebre, ou que ele perca a placa e não queira mais usar. E tem tratamento, né? A físio também ajuda muito, a osteopatia, e sempre a orientação, né, em relação à posição de língua, tem muitos aplicativos, né? Tem o Brush App, tem o Desencoste, que são aplicativos que vão estar sempre
lembrando os pacientes como é que é a posição da sua língua, como é que tá desencostado os dentes, o lábio está apertado, como é que tá a posição dos ombros. Então, ajuda bastante. Inclusive, esse app, apesar de ser usado durante a vigília, né, tem até um feedback que é para logo que acorda, que seria em relação ao bruxismo noturno. Então, já me apertando perguntando. aqui, ó. Sim, o bruxismo noturno ele tem a causa central, mais ainda que o vespertino, mas em adultos a comorbidade é muito grande em relação ao bruxismo, mas em adultos sempre falam que a causa central pode ser tanto o de vigília quanto noturno. Mas mesmo assim, o tratamento, vamos pensar, não só medicamentoso, não só o uso da placa, não só esses aplicativos, o tratamento da osteopatia, em que se estimula muito o sistema nervoso autonômico, a regulação do sistema nervoso, simpático e parasimpático, até mesmo a orientação da língua, os pacientes, eles ficam mais despertos. Eu não faço lavagem cerebral, gente, não faço. Mas meus pacientes, muitas vezes eles falam que eles acordam durante a noite para saber como é que está a posição da língua de madrugada. Eu falo, pelo amor de Deus, para dormir, não é para ficar preocupado com isso. Mas eles ajudam também em relação ao noturno. Mas tem que ter a placa de mordida junto. Não sei se deu para clarear um pouco, se eu falei demais e falei muito, não falei pouco. Gostou? Entendeu, né, Érica? Falei muito, não falei nada. Bruxismo de vigília, isso. Os aplicativos é mais pro de vigília, mas tem a opção também do noturno. Nossa, alguém me ligando no meio da live. Quando alguém liga, trava. Mas tudo bem. Vocês estão me escutando? Só eu que travou ou ela travou também? Dá um feedback para mim. Voltei. Voltou. É que quando liga, trava. Não tem como. Ligação de vídeo ainda. Ô, Érica, já a gente tem mais quanto tempo? Deixa eu ver. Uns 4 minutos. 5 minutos. Tá já no finzinho. Nem mostrei os casos que eu montei. Montei um monte de casos e esqueci de mostrar. Nós começamos a falar que nem duas matracas. Ah, mas tudo bem. O aplicativo, eu não sei se eu consigo colocar aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Desencoste, não é? Tem o Brush App. Até já sei, o Brush App é para quem tem Android. E o Desencoste é para quem dá iPhone. Gostou? Até isso eu já coloco para meus pacientes. Desencoste. Mas não tem como tratar bruxismo sem o paciente trabalhar em conjunto, que eles sempre falam, com meditação. Sem o paciente trabalhar em conjunto com essa terapia cognitivo-comportamental, saber por que está com o aumento do estresse. É transdisciplinar, é multiprofissional, tem que reduzir o estresse. Reduzir estresse, reduzir a ansiedade, reduzir tudo aquilo que aumenta a agitação. Cafeína, cigarro, bebida alcoólica. Cigarro, gente, mas é muito estimulante, vocês não têm ideia. Então, bebida alcoólica, cigarro, cafeína, algumas drogas que são usadas para o tratamento da depressão também causam estímulo central para a ocorrência do bruxismo. E pacientes que têm apneia do sono, normalmente eles têm bruxismo. Porque durante o bruxismo ocorre um movimento de abertura e fechamento. Então parece ser um mecanismo de defesa do paciente que tem apneia. Entendeu? E também um mecanismo de defesa do paciente que tem problema gastrointestinal, porque estimula a salivação. Então tem mais essas duas coisas aí que são possíveis fatores etiológicos, Sim. né? Não está tão bem esclarecido. Mas não tem outro jeito. Se você não reduz estresse e ansiedade, o bruxismo não vai diminuir nunca. A comorbidade é muito grande em relação ao bruxismo, mas principalmente em adulto, né? O caráter central é muito forte mesmo. Querida, eu acho que não dá para apresentar mais os casos clínicos, não, né? Não, está tudo montadinho aqui, mas eu mostro numa outra oportunidade. Fica numa próxima. Já está no finzinho, Érica. Se ninguém quiser fazer nenhuma outra pergunta, já vamos finalizando aqui, porque sempre desligam na minha cara, assim, quando eu estou falando. Hoje eu até estou feliz que eu estou organizada com o tempo. Queria agradecer você primeiro, muito, muito, muito obrigada por estar sempre aqui. Quando eu chamo, você sempre aparece. Já é a segunda. Eu só não estou aparecida no seu consultório, mas estarei lá. Não, mas tudo bem, tudo bem. Eu te aguardo. Estou perto de você, eu te aguardo.
Queria agradecer muito, 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 Érica, muito mesmo. Obrigada pela oportunidade. E estamos aí, eu acho que foi muito bom, principalmente para desmistificar um pouco a cirurgia ortognática, em que muitas pessoas querem protocolos de tratamento. Eu acho que ficou bem claro de fisioterapia, né, que não existe protocolo quando nós falamos de cirurgia ortognática, porque tudo depende de como é que foi o transoperatório, tudo depende se teve uma retrusão de mandíbula, se, eu não sei como agora, eu esqueci os termos técnicos, se teve que levar a mandíbula para frente, se teve a mandíbula para trás, tem relação com inervação, com parestesia, vai ter relação muito com função de língua, como é que está a volta da musculatura, com o reposicionamento ósseo, tem muita relação com o que foi feito, se foi uma leforum, se foi uma segmentação de maxila. Então, é muita coisa em conjunto com o trabalho da ortognática, então tem que conversar muito com o médico. O mais importante é conversar e ter um contato direto com o cirurgião bucomaxilo. Ou senão, não tem protocolo. Não existe. A gente tem que ter um bom contato com o profissional que operou. Se não tem um bom contato, eu falo para eles, e aí, eu posso fazer isso? Eu posso trabalhar ligamento? Eu posso mobilizar TM? Quando que eu posso para facilitar? É conversa com o cirurgião. Isso é mais importante. Tem 10 segundos, Érica. Desculpa, falei muito. Beijo. Tchau. Obrigada. Até semana que vem eu vou estar lá.